Você está ouvindo Selfie Podcast. Olá, meus irmãos de fé. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. O melhor horário para você estar ouvindo esse podcast é agora. E o tema de hoje é a visão das crianças na Umbanda. A gente vai conversar com a Carla e com a Renata, ambas com filhos que frequentam o Selfie. Vamos ouvir? Então, meninas, hoje a gente vai falar sobre a curiosidade, das crianças com relação à Umbanda, esse olhar meio que mágico, Qual a opinião de vocês com relação a isso? Como vocês acham que as crianças enxergam a nossa religião? Então, eu vou falar muito pela minha filha, que é mais fácil, que eu tenho convívio não só dentro do terreiro, mas também dentro de casa. E o olhar dela ainda é aquele olhar de encantamento, aquele olhar de saber que quando eu estou incorporada é um guia que está ali, mas não entende muito bem a forma com que isso acontece, mas dentro do universo dela entende. E aquela coisa do mágico, eu tô com uma dor, eu vou lá no centro e o caboclo vai me ajudar. Então, assim, ainda é aquela coisa bem encantada, da religião, a magia, exatamente, do místico, exatamente. Sem entender muito bem, de vez em quando eu tô incorporada, abraço o caboclo e diz que, eu te amo, mas eu fico na dúvida se o eu te amo é para mim ou é pro guia, mas consegue entender, respeitar, do tipo, não ir lá atrapalhar, quando precisa de alguma coisa, pede para algum adulto que eu avisei ela previamente que vai dar o suporte para ela enquanto eu estiver lá dentro. E isso é ótimo, Mas ela ainda tem 5 anos, então assim, tô no processo ainda, vamos dizer assim, do que eu almejo lá na frente, Tô no processo. As minhas filhas foi muita surpresa, porque foi a primeira vez que elas pisaram num terreiro. Entendeu? Então tudo para elas foi surpresa. Da incorporação, como os guias falam, como elas chegaram até os guias e eles falaram com elas, entendeu? E abriu um leque, assim, para elas imenso. Elas têm uma curiosidade, elas fazem questão de estar no Selfie, entendeu? A Pietra, sim, tem um encantamento, a Pietra tem um encantamento com as entidades, ela me pergunta muitas coisas. Quando eu ia colocar roupa igual de todo mundo, se eu ia receber os mesmos guias, se eu ia ter criança, ela tá doida para me ver de criança. Ela pergunta muito, ela virou para mim essa semana e falou: mamãe, eu também sou da Umbanda, Falei: filha, você vai com a mamãe, então você também é da Umbanda. E ela pergunta muito: mamãe, quem é Deus na Umbanda? É Oxalá, filha, eu tenho uma imagem de Oxalá em casa, eu mostrei para ela. A Sara leva mais assim no fantástico mundo da Sara, Tudo que ela vê, ela repete para todo mundo, independente de onde seja. Ela fala que ela vai pro Selfie, aí ela fala que a igreja dela se chama Selfie. Eu acho que as crianças, elas estão vindo com uma bagagem mais desprendida, daquilo que anda muito enraizado. Tem pessoas que dizem que eu vivo na minha bolha quando eu falo isso. Cara, você vive numa bolha. Mas não, eu não acredito que seja isso. É lógico, a gente não vai mudar de um ano para o outro, de uma década para outra, mas eu consigo ver muita diferença nas crianças que estão nascendo hoje em dia, que são mais livres, até para expressar suas opiniões. Então, e quando a Renata falou de Oxalá, Deus para Pietra, eu adoro educar a Duda com livros, porque eu me sinto muito, muito limitada. A minha educação foi uma educação completamente diferente da que eu quero dar para minha filha. Então eu me calço muito em livros, E tem um livro do Emicida que ele explica muito isso, que ele fala: o Batalá é Deus na religião tal, e ele vai falando o nome dos deuses em algumas religiões. E aí ele chega na Umbanda, que ele fala que Oxalá é Deus na Umbanda. Então a Duda já tem essa noção de que em cada cultura, em cada religião, enfim, é cultuado um nome de um Deus
mas que no final todos chegam a um senso comum, é um só, porém com diversos nomes, né? Aí eu gosto muito de educar com livros. Tudo que eu acredito que eu tenho que passar para minha filha, eu tenho um livro da idade dela, né? Explicando mais ou menos, e aí eu vou me guiando a minha educação através daquele livro, né? Me facilita eu chegar a minha linguagem até ela, né? Eu descer minha linguagem até ela, porque não adiantaria eu estar ensinando ela com o meu tipo de linguagem, que ela não estaria entendendo. Então eu gosto muito desse livro. Eu gosto de todos os livros do Emicida, né? Mas esse em especial. Renata, você acha que o fato de você ter filhas com idades diferentes, você tem que ter uma abordagem diferente para cada uma? Você acha que a compreensão... Não. Eu uso a mesma abordagem com as duas. Eu sempre fui muito explicativa com elas, de tudo que eu faço, o porquê eu faço, o porquê eu não faço. Quando eu entrei para o Self, eu fui muito sem elas no início, porque antigamente era muito difícil você ver uma criança dentro de um terreiro, pelo menos assim na minha época. Nós éramos muito limitados. Íamos só em dias de festa. É verdade. Entendeu? Como eu festa cresci. De criança, assim. Isso aí. Então, eu fui levando elas nas consultas uma vez no mês. Aí a Pietra começou a ver que tinha muita criança lá e perguntava: mamãe, por que a gente não pode ir com você de manhã? Eu achei que elas iam enjoar, ia ser um tédio para elas. E elas foram me levando mais ainda para o centro. Elas foram me dando mais vontade de estar lá dentro. Porque elas fazem uma questão absurda de estar lá no Self. Se eu falar assim, a sessão de reiki foi sábado, vocês não vão. Porque é algo mais tranquilo, não pode ter silêncio, não pode ter barulho. Não vai ter criança. Ela, não, mamãe, a gente quer ir. As duas foram comigo de manhã cedo e vieram só quando eu vim embora. Elas fazem a questão de estar ali, se tem criança ou não. Para elas é prazeroso, elas se sentem bem. Entendeu? Contanto que a Pietra não gosta de ir embora sem tomar passe. Com seu pena azul. Mamãe, eu não vou lá falar com o seu pena azul. A Sara entra lá no terreiro, ela sai abraçando todos os guias. Ela vai abraçando todo mundo. Eu tenho que segurá-la no meio e sair com ela logo. Porque senão porque apesar de serem crianças, são seres humanos e tem essa troca energética. Então, logicamente, elas não sabem explicar o porquê que elas gostam de estar lá. Mas com certeza é essa troca energética, é de sair de lá melhor, de sair de lá mais feliz. E aí faz com que elas sintam vontade de voltar cada vez mais. Não só troca energética, mas vivência social, né? Elas têm uma vivência social grande ali no centro. Tem muita criança ali no centro. Então acaba sendo um lugar prazeroso em todos os sentidos, né? Tá perto dos pais, das mães, dos pais. Tá num local onde tem um montão de criança e tá num local que se sente bem. Talvez não saiba o porquê, a essência daquilo, mas se sente bem. Então, junta tudo isso, não tem como não ser prazeroso estar ali, né? Sim, elas me pediram muito uma guia. Mãe, eu quero uma guia igual aquela lá tem. A Laurinha, da Vanessa. Ainda bem que pediram uma guia. Porque a Duda pediu uma roupa de santo. Que coisa linda, eu vestir uma roupa pra mim igual essa. Elas falaram com o seu pena azul falou, mas elas não têm, então já pode providenciar. Aí fiz a guia para elas usam, quando elas não estão bem, elas pedem a guia. Elas têm um saquinho, a Pietra tem muito mais coisas, né, do tratamento, que a Pietra tem psoríase, uma doença autoimune, né, do emocional dela. Sim. E a Pietra, ela fez um tratamento aí que foi, assim, a chave para tudo. Pietra melhorou muito. A Pietra, desde quando entrou para o Self, começou a participar, passar pelas correntes, pelos passes, fazer o tratamento. A Pietra melhorou muito, é assim, significativo. Então a Pietra, assim, melhorou muito. Ela tem um saquinho com todas as coisinhas, conchinha, pedrinha, tercinho, bastante coisa. Ela dorme todos os dias com esse saquinho embaixo do travesseiro. Quando ela acorda, ela bota na mochila e leva para a escola. Ela não fica longe das coisinhas que ela ganhou das entidades do Self. Eu ia falar até agora sobre a rotina, né? Vocês já começaram a introdução sobre essa parte, porque, como vocês mesmo falaram, elas pedem, no caso, para ir para o centro. A gente tem que fazer todo um acompanhamento para poder ir para o centro. Pensamentos positivos,
não comer carne, a questão do preceito, todo mundo. Então, assim, isso faz com que as crianças, pelo menos a meu olhar, sejam mais disciplinadas, era a palavra que eu queria dizer. Vocês concordam com isso? Então eu não exijo ela como um consulente. Ela vai lá para tomar um passe e a gente preceitos a gente não exige de consulente, a gente exige de médios. Então, eu não exijo dela isso. A rotina, no caso, eu chego muito cedo para ajudar a limpar isso tudo, e aí eu explico para ela, vai ficar se for comigo, tem que ficar até o final. Eu explico exatamente o que vai acontecer, e aí vai da escolha dela querer ir ou não. Eu não obrigo de forma alguma. Às vezes eu vejo que ela precisa, às vezes eu gostaria muito que ela fosse, tipo esse sábado agora, eu quero muito que ela vá, mas eu não exijo. Se ela falar não quero, eu respeito, porque se eu tornar algo obrigatório hoje, lá na frente ela vai deixar de ir, porque aí não vai mais, vai estar fora da minha mão, fora das minhas asas, E aí eu vou acabar perdendo aquilo que o que eu faço dela ir hoje, de eu deixar ela a par de tudo, é porque lá na frente eu gostaria que ela seguisse, eu gostaria que ela entendesse, então hoje eu deixo ela mais livre, vamos dizer assim, né? Para ir ou não ir, aí não tem bem uma rotina com ela. As crianças aqui seguem porque sexta-feira já almoço e janta é frango para todo mundo. Então, eu faço uma comida e elas seguem o mesmo preceito, elas tomam banho comigo, porque elas se interessam, é delas, assim. Igual eu falo, tem minha mãe e tem o pai delas, para ficar com elas quando eu vou pro centro, mas elas fazem questão. Não tem aniversário, não tem festa, não tem nada que tire elas do Selfie aos sábados. Entendeu? É delas, assim, é algo que despertou muito nelas estar no Selfie. O Selfie despertou algo, eu não consigo descrever o que é para elas aquilo lá hoje, entendeu? Tanto não é só a casa, o carinho das pessoas, elas têm carinhos com muitas pessoas assim com quais elas têm mais intimidade, elas sentem uma vontade absurda de estar perto. Elas têm um carinho muito grande por muitas pessoas ali dentro, entendeu? E isso me faz sentir melhor, porque elas gostam de estar ali, porque a criança é verdadeira, a criança quando sente uma energia, ela não quer voltar, entendeu? Ela não quer estar perto da pessoa. E ali elas sentem a energia boa, as pessoas têm carinho real por elas, entendeu? Não é nada forçado que elas sintam e que elas têm que ir. Você falou agora uma coisa que é extremamente importante, a questão da energia. Agora, dando um rápido relato, né? Eu não mãe aqui, mas tia apaixonada incondicional. Tia quase mãe? Aquela, né? Psicopata, louca pelo sobrinho, eu falo, meu Deus. Mas você falou de energia, Renata, e isso é uma realidade. O meu sobrinho, ele tem 3 anos, e quando ele vai pro centro, assim, óbvio que ele não tem negócio da opção. Não posso perguntar pra ele se ele quer ou não quer ir, porque ele vai, que não vai ficar sozinho em casa. Porque quando vai a família toda. Mas tem dias que ele entra no Selfie muito tranquilo, e aí é só colocar ele lá sentado na assistência, passa qualquer pessoa mais ou menos que a gente sabe que a pessoa vai precisar fazer algum trabalho, mas é um berreiro. A gente que né, é médium e tudo mais, a gente sente alguma coisa, às vezes sente um arrepio, às vezes sente um mal-estar. A criança sente e não sabe explicar o que está sentindo. E isso é muito curioso, porque é instantâneo. A gente sente, mas a gente se controla, a gente pede uma lei, mas não sei o quê, e segue. Mas a criança é instantânea, o humor muda, sei lá, bate uma tristeza, uma vontade de chorar, e a criança não sabe exatamente explicar o porquê. E falando sobre essa questão de energia, a gente percebe, isso até hoje acontece, mas por motivos justamente de energia, tem trabalhos que as crianças não podem estar naquela parte do terreiro. Isso é muito, muito importante. E eu queria que vocês dissertassem sobre isso, falassem o que vocês acham sobre essa questão da energia com relação às crianças. Você mesmo já começou falando, né, tem trabalhos que exigem que as crianças fiquem lá fora, justamente para que elas não recebam qualquer tipo de carga. Não que, se ficar vai receber,
Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe. Então, pelo sim, pelo não, a gente evita. E tem trabalhos que vêm espíritos que a gente se assusta em ver. Aí você imagina a criança com toda aquela ficção dentro da cabeça dela, todo aquele poder de imaginar isso tudo acontecendo na cabeça dela. E esse papo não acabou por aqui não. Semana que vem a gente continua essa conversa com a Carla e com a Renata. Não percam!